Olá, meus amigos, é um prazer estar aqui novamente com todos e agradeço a todos a oportunidade que estão me dando de expor e explanar os assuntos referentes ao Espiritismo. Agradeço a todos de coração pelos comentários, agradeço a todos que estão assistindo, que estão enviando perguntas, agradeço de coração as pessoas que estão me dando apoio, que estão me auxiliando a fazer esse trabalho com clareza e tratando os assuntos com simplicidade, sem ficar colocando muitas referências, sem ficar explanando com muita profundidade, porque o objetivo aqui é bater um papo e colocar às pessoas assuntos que no dia a dia já existem muitos palestrantes falando a respeito de todos os assuntos que eu estou falando aqui. Mas os vídeos são longos. São vídeos de 1 hora e meia, às vezes até de 3 horas. E o que eu falo aqui é resumido, são coisas simples que dá para você ouvir quando está indo para o trabalho ou quando você está em casa fazendo uma refeição. E isso ajuda bastante a pessoa sintonizar com as boas energias. O assunto de hoje é um assunto interessante porque nós estamos vivendo em tempos muito complicados. Estamos vivendo os tempos bíblicos onde todas as coisas vão ocorrer de modo simultâneo. Todas as dificuldades que a humanidade tinha que passar e vai passar, porque nós não ouvimos as palavras de Jesus. Nós não aceitamos as palavras de Jesus, o Cristo, quando ele disse para que nós, toda a humanidade, voltássemos a ele e mudássemos o nosso modo de ser. No capítulo 21, do Evangelho segundo o Espiritismo, ali fala a respeito dos falsos cristos e dos falsos profetas. Na carta de 1 João, ali fala conosco de um modo muito simples. João ele começa a perceber com a sua mediunidade que existem espíritos bons e que existem espíritos ruins, influenciando a mediunidade, tanto a dele quanto a das outras pessoas. E ele começa a ver que há necessidade de você verificar quem são os verdadeiros e os falsos profetas. E ele também vê, provai e vede se os espíritos que vos influenciam são bons. Por quê? Porque os espíritos eles podem trazer vários tipos de mensagens. Mensagens boas, mensagens ruins. E no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos falsos cristos e falsos profetas, ele fala desses seres que estão influenciando a humanidade para o mal, que estariam agora no nosso tempo, vivendo agora nos últimos dias. Então nós observamos nesse capítulo que no tempo que nós estamos vivendo, a quantidade de médiuns sendo utilizados por espíritos ruins aumentariam. Porque ali também mostra em uma certa parte do capítulo que existem os falsos profetas também na erraticidade. Espíritos que trabalharam aqui a favor somente de si mesmos, egoístas, espíritos que eram dominantes, que gostavam de dominar as pessoas, que gostavam de dominar a família, que gostavam do poder de dominar as religiões, dominar os grupos de estudo. Eles foram para o mundo espiritual e lá na erraticidade, eles continuam induzindo pessoas para que eles possam manter essas pessoas no seu jugo, para que eles possam manter essas pessoas diante da sua personalidade, para que eles possam continuar a mandar, para que eles possam continuar a ter o prazer de não olhar para si e de expor ali para as pessoas falsos testemunhos, falsa aparência, para que essas pessoas fiquem sob o seu jugo. Quando nós vemos esse título, os falsos profetas e os falsos cristos, nós já imaginamos que existem muitos profetas ruins, muitos profetas dizendo coisas que não são reais, coisas que não irão acontecer, trazendo medo e pavor para a humanidade. E é exatamente isso que os espíritos ruins que dominam o mundo espiritual inferior querem.
quer que nós tenhamos medo e pavor e percamos a confiança em Jesus, a confiança de quem está dirigindo esse grande navio que é a humanidade para o bem, para a luz, para a perfeição. Então, nesse capítulo, o que nós aprendemos é diferenciar o que é um falso profeta do que é um bom profeta, do que é um profeta verdadeiro. Um falso Cristo do verdadeiro Cristo. Às vezes, o médium, ele fala algo e isso não acontece. Aquilo que ele fala que vai acontecer, aquilo que ele recebeu de inspiração não acontece. Isso é um falso profeta? Não necessariamente. Por que não? Primeiramente, que o falso profeta, ele não é aquele que diz que algo vai acontecer e não acontece, mas sim aquele que diz todo o tempo que algo ruim vai acontecer, ou que você é a melhor pessoa do mundo, que você é a pessoa mais evoluída do mundo, para te engodar. Esse médium que diz que algo vai acontecer, mas isso não acontece, ele faz uma previsão, segundo a intuição, de que algo pode acontecer. Por que ele faz essa previsão? Para que a pessoa que está recebendo a mensagem modifique, tenha mudanças, não é? Um exemplo, uma pessoa está cometendo coisas ruins ou cometeu algo ruim e não fez a modificação moral necessária e ela está indo numa casa de trabalhos espiritualistas ou espíritas e um desses médiuns chega até ela e fala, olha, se você não mudar a sua atitude, isso pode acontecer com você. Por quê? Porque ele recebeu a intuição. Mas essa pessoa mudou de atitude, começou a trabalhar para o bem, fazer o bem. E não é isso que diz o Espiritismo, através das obras de Chico? Que o bem é seu advogado em qualquer lugar? Não é isso que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Que tudo aquilo que você faz de bem apaga aquilo que você fez de mal? Porque você começa a equalizar a balança da justiça divina? Então veja bem, o médium, quando ele diz que algo vai acontecer, te dando um alerta, mas isso não acontece, é porque você mudou, você fez modificações. O médium vê, por exemplo, que uma pessoa está muito doente e alerta a família de que se prepare, algo pode acontecer de ruim. Ele vai lá e conversa, fala, olha, toma as providências, vai buscar um médico, procura os especialistas. Eu não estou vendo que algo bom vai acontecer, provavelmente você vai passar por grandes dificuldades. Ele começa a preparar a pessoa, mas aí passa 1 mês, 2 meses, passa 1 ano e nada acontece. Será que Deus não pode agir com as providências para auxiliar a pessoa que está doente? E auxiliar aquele médium que está trabalhando, aquela pessoa que ia passar por algo ruim e está trabalhando para o bem? Não foi assim que aconteceu com Jonas, quando ele tinha que ir em Nínive e dizer àquelas pessoas de que elas seriam destruídas se não mudassem quem elas eram. E ele pegou e não queria fazer isso, ele queria desobedecer aquele espírito que estava instruindo ele ir até lá para avisá-los, olha, se Nínive não mudar, se os moradores daqui, que são pessoas que estão fazendo mal todo o tempo, não modificarem, serão destruídos para sempre. E aí Jonas, ele vai até o lugar. Chega lá, ele prega para todo mundo. Olha, Deus está trazendo sobre vós um castigo, segundo a linguagem da época. Deus está trazendo sobre vós a mão dele, porque a iniquidade aqui é muito grande, não sobrará pedra sobre pedra, e todos serão destruídos se não voltarem o seu coração a Deus, o Criador de todas as coisas. E aí o rei pergunta para Jonas o que ele deve fazer para que isso se mude. E olha que interessante, a partir daquele momento o próprio rei começa a fazer as coisas diferentes e os seus súditos o acompanham. Ele se torna um líder espiritual de renovação e nada acontece porque ele se renova. Jonas, ele fica muito bravo com tudo isso e começa a questionar Deus porque eles não foram destruídos, porque Deus mandou ele lá para profetizar algo que não ia acontecer. E Deus disse,
se ele tivesse filhos, se ele iria destruir os filhos dele, mesmo os filhos tendo se arrependido, né? Então, Jonas não se tornou um profeta mentiroso. Na verdade, Jonas ele foi até lá levar uma promessa de que se eles não mudassem, algo ruim aconteceria. Mas quando no livro do Evangelho segundo o Espiritismo está falando dos profetas, dos falsos profetas, ele está falando daqueles profetas que estão cobertos, têm aparência de serem pessoas boas, têm aparência de serem pessoas que estão trabalhando para Jesus, que estão trabalhando para o nosso Pai Criador de todas as coisas. Eles têm a aparência de serem bondosos, virtuosos e estão levando multidões para o declínio moral. Esses são os falsos profetas. Os falsos cristos são aqueles que se apresentam, e nós já vimos alguns até aqui no Brasil, com os seguidores caminhando com eles pela cidade, andando e dizendo que eu sou Cristo, eu voltei, e você vê que as pessoas não têm condições de conversar sobre espiritualidade, de aprofundar, né? O que você vê, só vê pessoas brincando, galhofando, e na verdade, esses são os falsos cristos, esses são os que desencaminham. E os falsos profetas, eles estão desencaminhando uma boa parte da humanidade, porque muitos se deixam levar por eles. São aqueles que estão na frente ou à frente de grupos espirituais numerosos ou pequeninos e querem ali dominar esses grupos, trazendo uma fé inexistente, colocando princípios inexistentes, dedicando o seu tempo à chacota sobre a verdade. Quando eles começam a colocar para essas pessoas o seu ponto de vista, quando eles começam a falar o nome de pessoas que tiveram um passado maravilhoso, um passado glorioso e venceram a si mesmo, e dizem que essas pessoas estão os guiando, seja ela Jesus, seja ela os seus discípulos, sejam os santos, que nós demos a eles esses títulos de santidade, sejam os grandes vultos, seja dentro de qualquer tipo ou grupo ou raiz religiosa. Esses falsos profetas estão aumentando e aumentando muito. E nós vemos também dentro do espiritismo e do espiritualismo pessoas que estão ornamentadas de muito a dizer, ornamentadas com a biblioteca espiritual e espiritualista, citando isso, citando aquilo. Eles citam 10, 15 livros, mas quando você vê a vida pessoal da pessoa, quando você vê os frutos que essas pessoas estão demonstrando ter, você vê que essa pessoa não condiz com a verdade. E eles começam a desmontar todo aquele trabalho que Allan Kardec fez, todo aquele trabalho que Jesus teve para trazer para nós a verdade, novamente. Você vê que essas pessoas eles começam a destruir, começam a trazer manchas escuras a tudo isso, porque eles são personalistas. Estão trazendo o seu ponto de vista, não estão trazendo a verdade. Temos que tomar muito cuidado com os falsos profetas e os falsos cristos, porque nós estamos vivendo nas épocas que a própria Bíblia e os próprios médiuns do passado disse que nós passaríamos, né? Estamos vivendo épocas de endemias, de pandemias, épocas de guerras, épocas de falta de amor, épocas de falta de caridade, de compaixão. E tudo isso nada mais é uma demonstração de que nós estamos ansiosos pela transformação da Terra. Mas as coisas que todo mundo vem falando, isso vai acontecer, ou isso está para acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, grandes vultos vindo dizer através de médiuns duvidosos, olha, vai acontecer tal coisa, se preparem, porque vai explodir vulcão, porque tem uma grande doença que está vindo, tem um grande ceifador que está chegando. Tomem cuidado com essas coisas, porque os espíritos bondosos e amorosos, eles trabalham pela paz, eles trabalham pelo amor. Eles nos mostram que realmente vão acontecer coisas ruins,
tanto físicas quanto espirituais. Mas o que nós aprendemos dentro do estudo espírita é que o verdadeiro mal que está acontecendo na humanidade não são só os males físicos, não são as guerras, não são as endemias, as pandemias, mas também o mal que existe dentro de nós. Esse é o verdadeiro mal que nós temos que combater. Esse é o grande mal que está afetando a humanidade. Guerras, realmente haverá guerras, todo mundo sabe que haverá guerras. Sempre houve guerras. Teremos uma grande guerra mundial? Provavelmente. Mas quem sabe todas as coisas não é nosso Pai? Quem está dirigindo a humanidade para a pureza espiritual não é Jesus e os trabalhadores que estão com Ele no mundo espiritual superior? Agora, vemos pessoas trabalhando para o bem, pessoas que se dizem trabalhadores da luz, trazendo medo e pavor para a humanidade. E nós, segundo o Espiritismo, esse capítulo 21, leiam até o final e vejam o comentário dos espíritos a respeito desses falsos cristos, a respeito desses falsos profetas, e se tranquilizem. Deus, ele tem um lugar especial para cada um dos filhos dele. E Deus está aqui trabalhando para que cada um de nós nos tornemos pessoas melhores, pessoas mais puras, mais justas. Observem essas pessoas que estão falando que só vai acontecer coisas ruins, só vai acontecer desgraças, só vão acontecer destruições. Tomem cuidado, prestem atenção nessas pessoas. Algumas pessoas estão revestidas, estão com adereços de pessoas boas, estão com adereço de grandes profetas, de grandes nomes, grandes vultos, utilizando esses nomes para trazer pavor para a humanidade. Mas, na verdade, o que esses grandes vultos sempre nos trouxeram e vão continuar a nos trazer é esperança, é paz, é um modelo de compaixão, um modelo de trabalho. Tudo aquilo que nós devemos fazer para que, indiferente de você perder o corpo físico ou não, você vá para um mundo feliz. Você viva num lugar feliz. Então não se preocupe com as endemias, com as pandemias, com as doenças que estão chegando. Não se preocupe com guerras. Não se preocupe com aumento de violência. Busquem, meus irmãos, a trabalharem dentro de si, a trabalharem a si mesmos, a adquirirem as verdadeiras qualidades que nós necessitamos para que possamos passar por todas as turbulências e chegar até o fim vitoriosos. Do mais, apenas se apeguem a Jesus, se apeguem aos conceitos verdadeiros que Jesus nos deixou e faça o que você tem que fazer para que você seja uma pessoa melhor. Que Deus o abençoe e que você tenha um maravilhoso dia de paz.